Então, eu falo muito isso pra eles, a melhor pessoa que vai cuidar do seu caminho é você. Exatamente. Confia em um profissional para ter as informações necessárias, mas você tem que estar atualizado, né? Assim, muita gente não sabe o caminho, né, de Sim. certificar aqui e você realmente trabalhar como advogado, né? Conta essa história pra mim. Quando eu sentei para conversar com os profissionais, né, enquanto eu estava no Brasil, um deles foi até pé no chão para mim, falou assim: olha, é possível, mas é muito difícil, né? E o outro que eu conversei falou para mim: não é impossível, esquece esse caminho. Então eu fiquei um pouco assim, né? Tipo, caramba, Bem será que é impossível? bem É um baque, né? baque, né? Porque você tá fazendo todo um planejamento em cima disso e de repente não é nada daquilo. Então, Nossa. na época, eu pesquisei muito, eu corri muito atrás. Aí eu falava com a faculdade falava uma coisa, você fala com o board, né, que é o responsável pela validação, eles falam outra, as informações não batem, porque realmente são situações diferentes, né? Então, até você conseguir entender o que era, nossa, eram noites acordadas, Nossa. porque você tem que fazer a madrugada do Brasil funcionar para você entrar em contato com as pessoas aqui. Se você manda um e-mail para esperar a resposta, Demora, esquece. é. Então, eu tinha que ligar. Foi um caminho, assim, bem difícil, Trabalhoso, né? é. Bem trabalhoso, bem challenging, muito desafiador, porque seria muito mais fácil eu ter escutado aquela pessoa que falou assim: não é difícil, é impossível, esquece, Já né? deixar pra lá. Mas continuei, procurei, fui atrás e falei: não, é isso que eu vou fazer. E aí eu me matriculei na faculdade de Direito e aí eu já sabia que a gente vinha pra cá pra fazer esse estudo. Porque você já fez faculdade no Brasil, com certeza você não teve que fazer o tempo completo. Perfeito, exato. Se você vai direto na faculdade, você fala: eu quero fazer uma faculdade, eles vão cortar as matérias mínimas, né? Ah, tá. Levando em consideração que você fez uma Já faculdade do fez. Brasil. Só que aí que eu te falei que as informações são diferentes. Então, a faculdade vai fazer isso. Mas se você fala com o board, que vai te dar a revalidação do direito, na verdade, você vai ver que você tem que fazer muito menos matérias do que o que a faculdade quer que você faça. E era onde eu ficava doida, que eu falava assim: gente, mas a faculdade está falando isso e o board está falando isso. Como O que 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 eu funciona? sigo? O que que eu faço? Como que eu faço isso acontecer dentro da faculdade, né? E aí, até você conseguir entender tudo isso, eu já estava aqui na Austrália, já estava estudando, aí aqui fica mais fácil, que você começa a conversar com mais pessoas, você começa a ter mais informação, né? E aí eu comecei a ter um pouquinho mais de conhecimento sobre todo esse percurso, como que funcionava, e comecei a ter um pouco mais de confiança em seguir pelo que eu estava estudando e eu estava lendo. E eu lembro que eu saí desse dia pressão. eu saí esse dia da conversa, eu estava no transporte público voltando para casa e eu estava chorando, que eu falei assim: gente, não é possível que eu gastei todo esse dinheiro, todo esse tempo para estudar na Austrália esse tempo todo e isso não vai dar em nada. Tipo assim, a minha família, que na época era só eu e meu marido, tipo, tava contando com isso. Sim. Pra gente conseguir nossa residência, né? Porque o nosso acordo foi esse: ele vinha pra trabalhar, eu vinha pra estudar e a gente conseguiria a nossa residência dessa maneira. E aí foi nessa, assim, que eu comecei realmente a começar a fazer as coisas muito por mim mesma, porque eu vi que eu procurando ajuda profissional, eu tava tendo menos informação do que eu tinha quando eu pesquisava por mim, quando eu estudava, né? E faz muita diferença, porque Total. quando você faz uma consulta, né, e você já conhece um pouco, você sabe o que perguntar, Exatamente isso. né? Exatamente Aí você vai lá, você isso. pergunta e a pessoa dá E você um... vê também, né? Você vê pela pessoa o tipo da resposta ela não que tá ela te sabendo dá. me responder. Exatamente. Você fala assim: a pessoa não sabe direito o que ela tá falando, né? Gente, aí você chega aqui, você tá trabalhando que nem um louco, tem que fazer o curso, né? Enfim. E aí acabei deixando de lado e fui ver outro caminho, né? Mas assim, eu compreendo totalmente o que você está falando, porque é muito frustrante. É muito frustrante. É. Hoje, por causa disso, já sei bastante coisa que eu tive que estudar por mim Pesquisar, mesma, né? né? Mas, assim, é uma coisa que realmente vale a pena você se dedicar ali, fazer a sua própria pesquisa. Primeiro, é lógico que, né? Eu sempre falo, tudo depende do seu caso, Claro. né? Hoje você conseguiu, né? Você passou por todo esse caminho e agora hoje você está trabalhando como advogada aqui. Eu faço essa atuação na parte da agente de imigração, né? E eu justamente falo muito isso para meus clientes. Eu falo para eles: olha, Você passou por isso, você sabe. exatamente. Eu falo muito isso para eles: a melhor pessoa que vai cuidar do seu caminho é você. Exatamente. Confia em um profissional para ter as informações necessárias, mas você tem que estar atualizado, né? Essa mudança que a gente teve agora do sponsor, por exemplo. Nossa, com certeza. Que muitas pessoas que estavam numa lista, né, profissional da short term não tinham caminho para residência permanente e, de repente, passaram a ter.
Então, você imagina, se você senta com uma consultoria uma semana, um mês antes daquela lei ser publicada, né, ser divulgada, você fala para a pessoa, não tem caminho com esse sponsor que você tem, e aí, depois de um mês, uma lei muda tudo. Não. E agora, assim, com a experiência que você teve, as dificuldades que você teve, principalmente de achar alguém que se importasse, né, com a sua história, hoje você consegue carregar para sua carreira, Totalmente, totalmente. Faço muito isso com os clientes, né? Eu sempre busco entender o que eles estão passando, porque eu fui imigrante, eu sei o como difícil que é isso, né? O quão pesado que é esse percurso que a gente não enxerga o fim. A gente enxerga um fim, mas a gente não sabe, não tem certeza do que vai acontecer. É muito incerto, é muito inseguro esse caminho de imigração. A gente sabe que hoje uma profissão está na lista, que você migra daquela maneira, mas De tudo pode repente mudar, some. né? Sim. Então, eu tenho muita noção de como isso funciona. Então, eu trago muito isso para eles na consultoria. Mas eu também falo para eles, olha, eu não tô aqui para ficar passando a mão na cabeça de ninguém. Sim. E nem ficar falando para vocês, não, isso vai dar certo, isso funciona. Eu tô aqui para te passar o A real, verdade. né? O que realmente acontece. O que pela minha experiência talvez seja melhor, mas a opinião... A decisão final é sua, sua. né? Então, ainda tem isso, né? Eu passo muito para eles que, assim, eu tô ali para passar informação. Quem decide, no final das contas, o que vai ser melhor. É você. Porque cada caminho, cada profissão, cada, enfim, decisão que a pessoa toma tem os prós e os contras que, para mim, às vezes uma coisa faz mais sentido, para ele não faz. Exatamente. Né? Tem gente que acha Você vai se incrível morar importar numa com mais uma regional. coisa. Isso. Tem gente que não imagina se morando numa regional. Então, como é que eu vou virar para alguém e falar, não, você tem que morar em regional? É melhor para você. Tipo, a pessoa não vai tem lá como, ficar né? em depressão lá. Exato. né? Mercado que fecha às 5 horas da tarde, aí você fica em casa. É muito então, difícil. Tem que levar tudo isso em consideração, né? Eu acho que cada atendimento que eu faço é aquela pessoa. Eu acho que não dá pra gente ficar encaixando todo mundo em caixinha, né? Exatamente. Não tem como. É.